Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a sexta live SAI Brasil. Hoje vamos falar sobre engine cooling e quem está mais uma vez aqui com a gente é o professor Kleber Gomes. Professor, boa noite. Obrigada pela sua constante colaboração com a SAI Brasil e sinta-se à vontade para começar. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Não sei se eu até deu logo alguns segundos antes, Alda, minha esposa, ela viu que eu coloquei a minha camisa da SAE. Olha! A Fórmula SAE lá dos Estados Unidos, né? É uma relíquia para mim, porque é engraçado que ela fica guardada só para momentos muito especiais. Então, Isso aí. eu guardo direitinho, né? Eu falei, não, hoje é o dia de colocar minha camisa que eu guardo com muito carinho. Às vezes eu vou estar com mais de 80 anos e vai estar impecável, porque ela tem guardada, né? Um dia ela falou assim, o que você vai fazer com essas camisas? Eu falei, não toca. Essa daqui é para um dia especial que nem hoje. Bonita. Eu fico muito feliz por estar aqui para falar de engine cooling. E é legal que a gente vai falar, trocar uma ideia. Alda, como a gente combinou, vai ficar o áudio aberto. Se vocês querem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Não só perguntas, como contribuições também. A ideia é que a gente troque informações. Eu enxergo aqui como uma oportunidade de troca de conhecimento. Fico até feliz, né, com os colegas que trabalham com essa área, para que a gente possa aumentar, né, as informações que o grupo pode ter aqui. Como a própria SAE tem o modelo de trabalho, é que nós engenheiros e nós tecnólogos e pessoas ligadas à mobilidade possamos interagir, trocar conhecimento. Quando a gente troca, a gente ensina, aprende. Isso é sempre muito importante. Então, fiquem à vontade, tanto para perguntar quanto para fazer as contribuições, tá bom? Um grande prazer e obrigado a todos por estarem aqui. Fico muito feliz de verdade. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Então, eu sou o Kleber. Atualmente, eu sou um consultor da Sunset, do qual eu tenho muito orgulho. Fiz o mestrado em inteligência artificial na FEM e sou engenheiro mecânico. Fiz 2 MBAs, um em gestão empresarial e outro de gestão de projetos. E considero importantíssimo nós engenheiros trabalhar com projeto. E atualmente sou professor da FEI, tenho muita felicidade, muito orgulho com isso. Sou professor de alguns cursos da SAE, professor da FATEC Santo André e também do Sinai Ipiranga. Tenho me concentrado na gestão de projetos, de projetos ágeis, e me certifiquei como Scrum Master e PSPO, uma área que eu recomendo bastante estudo para nós engenheiros. E no final do ano passado eu me tornei Master Black Belt. Fiquei super feliz com essa oportunidade, porque tem tudo a ver com qualidade, né? Então a gente que trabalha com projetos, a gente sabe o quanto você tem que trabalhar nisso. Vivi alguns projetos, tanto na Ford, onde eu fiquei mais de 15 anos, também trabalhando na Volkswagen lá em Resende, na MWM e algumas outras multinacionais. Então, fico muito feliz dessa oportunidade de estar aqui com vocês e trocar esse conhecimento. Indo de cara aqui, né, gente? A gente começa com uma provocação. E que ainda bem ela está sendo vencida, que é a seguinte: como que nós podemos estar aqui como engenheiro, já que a gente sempre busca a melhoria contínua, né? Pensar em alguma tecnologia que realmente faz... Gente, eu vou pedir perdão só um minutinho, está dando uma falha no meu computador. Ele não está... Eu parei de... Ele está dando uma falha de imagem. Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Enquanto isso aqui... Espera aí, rapidinho. Aquelas falhas que acontecem ao vivo, né? Então, gente, enquanto eu não mostro aqui a tela, eu vou comentando. O pensamento é o seguinte: como que a gente pode ficar de forma confortável pensando que um motor ele vai ter como rendimento algo tão e somente na ordem de 30%, né? Então, ou seja, eu falo assim, puxa, 30% de rendimento é algo que não é realmente que faz sentido para nós. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer para conseguir vencer esse desafio, tá? A gente tem que ter todo esse cuidado. Então, o primeiro ponto que a gente percebe é que se a gente tem agora voltou, só compartilhar a tela agora. Se a gente for pensar em termos de rendimento, se o motor tem um rendimento tão baixo, boa parte desse rendimento baixo é porque o sistema de arrefecimento, voltando aqui, o sistema de arrefecimento ele vai receber muito dessa energia
que vai ser dissipado em forma de calor, que não gerou trabalho. Então, aí é uma preocupação, né? Ou seja, tudo que eu não gerei de trabalho, porque eu compro combustível, eu tenho combustível para gerar trabalho. Se eu não tenho essa energia para gerar trabalho, ela vai se dissipar. E nesse gráfico aqui, a gente já consegue ver, né, nessa tabela aqui, ó, que grande parte disso vai para o sistema de arrefecimento. Isso é muito negativo. Tivemos algumas oportunidades em trabalhos de conclusão, inclusive lá na FEI, de usar alguns sistemas Rankine para reaproveitar a energia que vai para o líquido de arrefecimento e também para o escapamento. E isso é muito importante porque hoje a gente precisa tirar o máximo de eficiência. Lembrando que, por exemplo, com as metas de eficiência energética, cada vez mais você precisa de sistemas de propulsão. E aí fica um comentário, não estou comentando aqui como motor a combustão interna, já prefiro chamar de sistema de propulsão. Por quê? Porque cada vez a gente tem que ter mais eficiência. Então, essa energia que a gente está rejeitando e mandando para o líquido de arrefecimento precisa ser reaproveitada. E melhor do que reaproveitar é se eu conseguir gerar o mínimo de perda. Então, aí, um ponto importante, principalmente agora, por exemplo, no Brasil, com o Rota 2030. Ou seja, nós temos que trabalhar muito nisso para entender como melhorar a eficiência do motor. E de cara, como eu havia comentado já em outras situações, né, que até um colega me contatou, se eu acredito no híbrido. Eu acredito muito, porque o híbrido vai continuar sendo, para alguns países, uma boa referência, né? Então, aqui a gente sabe que essa energia é perdida, praticamente 3/4 são dissipados, tanto para o sistema de refrigeração quanto para a exaustão. Isso é ruim. E aí, o que acontece? Para onde que vai essa energia, né? O que a gente faz com ela? A gente percebe que as temperaturas das quais a gente está chegando com o motor são cada vez maiores, né? Aqui a gente tem pressões cada vez maiores, pressão de combustão cada vez maiores para poder tirar o máximo de potência, porque é a pressão de combustão que joga o pistão para baixo. E nessa relação, pela própria equação que a gente tem de termodinâmica, a gente sabe que se aumenta a pressão, eu também vou aumentar a temperatura. Pelo próprio, por exemplo, o exemplo de como o motor diesel funciona, né? Pelo aumento de pressão, você consegue fazer a queima do combustível. E é nessa linha que a gente começa a pensar, então, o que eu faço? Eu tenho cada vez motores menores, ou pelo próprio downsize, eu preciso tirar mais desse motor, então a ideia é começar a pensar em como que eu trabalho com isso, ou seja, quanto que essas temperaturas e essas pressões podem nos ajudar. Lembrando, gente, fique à vontade para fazer qualquer pergunta, qualquer tipo de contribuição, então aqui num bate-papo, tá bom? E aqui a gente já conhece, mas vamos pensar aqui o seguinte, olha, como é que surge isso? Essa pressão que está lá dentro é cada vez maior, motores de injeção direta. Um ponto importante, um exercício divertido para quem gosta de motor, quem gosta da automobilística, que eu sei que todos nós estamos aqui, pega a potência do motor e divide pela cilindrada. E pega o torque e divide pela cilindrada e começa a comparar motores de antigamente, 20 anos atrás, o quanto ele tinha de torque específico e de potência específica, né? O nome que se dá quando você pega a potência e divide pela cilindrada, ou pelo cada vez se tira mais. Tirando mais, você também, ou seja, se você consegue melhorar o quanto você tira de potência, também se rejeita mais calor. E aí, quem sofre tudo isso? A cabeça do pistão. Ali a gente consegue ver as regiões e simulações, e aqui já fica um ponto muito importante, um comentário. Gente, simulações nessa área nossa aqui, pensando em cooling, é crucial. A simulação é algo fantástico. E aqui não é diferente, ou seja, a partir do momento que eu consigo fazer simulações, eu consigo, por exemplo, quando eu vejo aqui, ó, olha como é a área desse pistão, olha o volume, perdão, desse pistão. Ou seja, isso aqui, esses pistões estão cada vez mais evoluídos para conseguir receber temperaturas cada vez maiores, dissipar essa energia e resistir fisicamente. Então, isso é um grande desafio para a gente, tanto em pistões quanto em outros componentes. Isso é bastante desafiador, a gente vê aqui como que isso acontece. E seguindo nessa linha, eu gostaria de voltar a um ponto bastante, que eu posso dizer assim, crucial, né? Porque como é que faz para lembrar as coisas? Gente, por que será, com que temperatura que será hoje que eu trabalho com o sistema de arrefecimento? Né? Então, se alguém arrisca aí, gente, dá uma ajuda aí, alguém, então, ó, quanto seria a temperatura hoje para o líquido de arrefecimento, a temperatura máxima do líquido de arrefecimento? O trabalho seria em 90 graus, e a temperatura máxima chegando aí a 103, 104 graus.
Quem que falou? Desculpa, só para conhecer também. É o Diogo aqui de Goiânia. Oi, Diogo, tudo bem? Muito prazer. Beleza, prazer. Bom, obrigado aí da contribuição, Diogo. Diogão, é o seguinte, Valeu. atualmente, a gente, com os sistemas hoje, a gente já consegue trabalhar numa pressão maior, numa temperatura maior. Então, quando a gente pensava antigamente, por exemplo, quando eu vou pensar aqui na panela de pressão, com qual temperatura a água ferve, né? Porque uma das coisas que a gente não quer é que a gente comece a ter um processo ali de boiling point, né? Vamos traduzir de uma forma simples, seria ferver o motor. Seria com 100 graus. Atualmente, como eu também vejo aqui com uma panela de pressão, fazendo uma analogia, se eu trabalhar em pressões maiores, a gente vai conseguir com que o motor vá ferver só com temperaturas muito maiores. Então, hoje, já se fala aí 120, depende do sistema, até 130 graus. Existem estudos que demonstram hoje alguns motores de laboratório trabalhando a 3 bar, 3 atmosferas. Então, isso é bastante interessante porque a gente consegue ver aqui o quanto, se eu aumentar a pressão de trabalho, eu consigo também aumentar a temperatura. Então, você está certo, Diogo, mas a gente hoje já conseguiu ultrapassar um pouquinho mais tudo isso. Obrigado aí, Diogo. Show de bola. Eu vi esse detalhe em relação aos carros da NASCAR, né? E recentemente eu vi eu acompanho muito a NASCAR e uma entrevista eu vi os caras chegando até o sistema de arrefecimento chegando no próximo 7 bar, entendeu? E subindo a temperatura, né? Para trabalhar com o sistema ali fechado e só com água mesmo, sabe? Eles não sabem brincar, né? É isso aí. E olha que interessante, né? Para a gente ver como os princípios. O conceito de você aumentar essa pressão é porque se a pressão aumentar, eu consigo trabalhar em temperaturas maiores, né? Sem que ele entre no boiling point, ou seja, em temperatura de ebulição. E dessa forma, a gente pode fazer a mesma analogia para o motor. E aí a gente já começa até a extrapolar um ponto que é o seguinte. Vamos pensar em motor, não só motor a combustão interna, mas também motores elétricos. Então, uma grande sacada, por exemplo, se você quiser vencer aí para trabalhar com temperaturas maiores, é aumentar a pressão de trabalho do sistema de arrefecimento. Tá? Então, fica a dica aí. Eu gostei da dica que você me deu, eu não tinha esse número. 7 bar aí, eu já havia ouvido falar em 3 bar no sistema da Fórmula 1, mas eu não duvido que você consiga pressões maiores, cada vez maiores, né? Numa condição extremamente crítica, né? Então, isso é bem interessante. Obrigado. E aí, gente, seguindo nessa linha, né, guardando esse princípio que está aqui, é interessante a gente olhar essa situação aqui, ó. As máquinas térmicas trabalhando em ciclo, tudo que ela tem como conceito, né, a fonte de temperatura que eu vou ali usar o combustível, o ar mais o combustível, e o que eu quero é fazer essa máquina, que é o motor, trabalhar, pensando aqui como motor de combustão interna. E aí, tudo que eu não conseguir gerar de trabalho, eu vou rejeitar. Então, a gente sabe que, infelizmente, as máquinas não têm 100% de rendimento. Isso é uma coisa natural. Até é bom, porque a gente está buscando isso cada vez mais. É um trabalho muito importante de tecnologia, de engenharia. Então, lembrando que tudo que eu jogo para o líquido de arrefecimento deixou de virar trabalho. Daí aqueles mitos, né? Trava a válvula termostática, trabalha mais frio. Você fala, não, peraí. Se eu trabalhar mais frio, eu vou gerar menos trabalho. Isso é uma regra, né? Então, quanto mais quente, melhor. Isso até se justifica quando a gente olha a necessidade de você trabalhar com pressões maiores. Então, essas máquinas térmicas cada vez precisam mais dessa eficiência de pressão. E essa história já não vem de agora, né? A gente tem uma história muito longa, como está aqui. Eu não sei como é que está a animação, em função de estar online, né? Que dá para dar uma olhadinha, que a velocidade não é tão alta. Olha que legal o que, na ordem de 1700, o Denis Papin já fez. Ele começou a pensar o seguinte, peraí, se eu conseguir aumentar a temperatura e tiver uma espécie de um pistão, eu consigo gerar trabalho para isso aí. Ah, legal. Mas chegar a um certo ponto, eu preciso ter o retorno desse pistão. Então, o que ele aprendeu a fazer? Colocar um líquido para resfriar e ali uma fonte de calor para aquecer. Então, essa aí seria uma forma muito interessante a gente começar a pensar lá já no líquido de arrefecimento. Ou seja, todo momento em que você começa a aumentar muito a troca, você vai ter um comprometimento aí do trabalho do motor. Ok? Gente, fique à vontade aí, qualquer contribuição, tá muito bem-vinda. E aí, nessa linha, a gente continua pensando. Estão vendo aqui um pouco mais
numa vibe um pouco mais geral, né, de como a coisa anda, e a gente começa a pensar o seguinte: e aí, como é que vai lá no motor? Como é que é o processo? O que que acontece dentro do motor? Então a gente tem aqui, ó, aqui é um grande desafio. Então, se a gente começar a pensar no motor de uma forma geral, para que a gente consiga fazer uma convecção forçada, e aqui a gente já vai trocar uma ideia sobre isso, com relação a forçar o líquido de arrefecimento, é um grande desafio você pensar no bloco do motor com tantas galerias, com tudo que acontece aqui dentro. Lembrando que eu vou ter depois aqui em cima um cabeçote, vou ter todas essas galerias passando entre o cabeçote e o bloco do motor sem vazamento. Ou eu não posso ter isso aqui vazando. E cada vez com temperaturas mais altas. Então, a gente repara como é crítico toda essa situação, como isso aqui tudo é realmente desafiador a gente chegar aqui numa dessa e conseguir trabalhar com tanta precisão, né, entre os componentes e com uma temperatura tão alta, né? A gente às vezes fala assim, tudo bem, né, isso aqui deve ser comum. Não, não é. Realmente os projetos motores, pensando em temperaturas maiores, você realmente não pode entrar ar. E um outro desafio, né, uns testes, a gente não vai conseguir entrar em detalhes, tá tudo a tempo, mas, gente, uma das coisas que não pode ter aqui dentro é bolha de ar. Ou seja, como assim? Se uma bolha de ar ficar aqui dentro, eu posso danificar o motor. Se eu tiver bolhas de ar, eu posso perder um EGR, o Exhaust Gas Circulation, um outro sistema que trabalha junto e precisa muito do líquido de arrefecimento. Okay? Então, nessa linha aqui, ó, a gente já começa a ver os componentes. E essa circulação toda aqui, inclusive, né, o fluxo entre a camisa aqui e o bloco, né? Ou seja, todo esse sistema tem que trabalhar com líquido de arrefecimento, com fluxo direto, né? Daí eu comentei com vocês da parte de simulação, que é importantíssimo a gente conseguir simular para fazer um sistema desse aqui que garanta, inclusive, a vida B10 do motor. Como assim? Puxa, esse motor aqui ele vai ter que durar alguns milhares de quilômetros, né? Então, se eu pensar aqui, enquanto tem de temperatura o motor, ele chega a uma situação aqui, a temperatura é alta, já comentei, mais de 100, até 140 graus Celsius no laboratório, e em termos de vida útil, motores de caminhão chegam a mais de 1 milhão de quilômetros. E dá para dizer o seguinte, nesse 1 milhão de quilômetros da chamada vida B10, fica aí uma dica, né, de estudar sobre vida B10, B10 Life em inglês, o sistema de arrefecimento, se ele tiver a mínima falha, ele compromete todo esse sistema. Então, se eu pegar um caminhão aí de grande porte, quanto custa um motor? Mais de 150 mil reais. Então, uma simples falha no sistema de arrefecimento pode colocar todo o veículo, o funcionamento do veículo em comprometimento e perder o motor. Isso é realmente muito, muito complicado. E seguindo aqui, né, gente, quando a gente olha... Oi, Alda. Oi, tem duas perguntas aqui no chat. Claro, fica à vontade, Aldinha. Fazer? A primeira é do Diego. Gostaria de saber o que você acha sobre motores que trabalham com 2 válvulas termostáticas. Já ouvi dizer também que existem sistemas que as válvulas podem abrir além da temperatura em função do fluxo de escoamento do líquido de arrefecimento. É verídico? Olha, então vamos lá. Depois você me conhece se eu falei tudo, Alda. O Diego também. Bom, primeiro ponto. Você trabalhar com uma válvula termostática no bloco e a outra para, se é isso que você está comentando, para o cabeçote, eu vejo que faz muito sentido. O desafio é o seguinte, quando a gente coloca 2 válvulas termostáticas, eu tenho que ter uma qualidade muito grande nessas válvulas por um motivo. Eu estou dobrando a possibilidade de modos de falha. Então, como a gente percebe, existem muitas falhas, né, pela própria corrosão, etc., que é em função de muito do mau uso do sistema de arrefecimento, ou seja, não ter manutenção. Mas se eu puder, principalmente hoje, trabalhar por causa de emissões, com temperaturas diferentes entre cabeçote e bloco, faz todo sentido. Até lembrando que hoje, o catalisador ele está muito colado no cabeçote, no coletor de escape do motor. Por qual motivo? Para o lay-off, ou seja, para a temperatura de aquecimento do sistema de catalisador aumentar cada vez mais rápido. E nesse sentido, a gente sabe que as leis de emissões hoje, elas estão cada vez sendo mais rígidas, onde não tem mais aquele warm-up, ou seja, liga o veículo, tudo bem, porque o meu catalisador ainda não está aquecendo.
Não chegou a pelo menos uns 120 graus. 120, nessa ordem de 120 graus pelo menos, mais de 100 graus. Agora fugiu o número aqui de cabeça, mas nessa linha, o que acontece? O meu cabeçote aquecendo mais rápido e ali estando o meu coletor de escape, que também está ligado o meu catalisador, eu consigo subir mais rápido. Então, isso faz todo sentido. Inclusive, tem empresas que já falam o seguinte, indo nessa linha de aquecimento mais rápido. Não, a princípio, quando você ligar o motor, a bomba d'água, quando ela é elétrica, ela não funcionar. Ela deixar a temperatura do motor subir o mais rápido quanto possível, sem denigrir o motor, e aí com isso conseguir subir. Então faz sentido. O que eu vejo que existe como desafio é, cada vez a gente coloca mais componentes no motor e a gente faz algumas coisas, que um é aumentar os modos de falha, ou seja, como a gente conhece, a chance da válvula termostática ter problema, e o custo também, né? Se eu começo a colocar mais componentes, cada vez o custo aumenta. Mas para atender emissões não tem o que fazer, tem que atender esse compromisso. Espero ter respondido, se não, por favor, conta para a Alda aí para mim, fica à vontade. E tem mais uma pergunta, é do Racer e da equipe Fórmula FEI. Ele gostaria de saber se, ao aumentar significativamente a temperatura máxima de trabalho do motor, teríamos que ter algumas medidas para proteger o motor. Como cuidar da temperatura do óleo e do conjunto camisa/bloco e quais, por exemplo, poderiam ser tomadas? Bom, excelente pergunta. Olha só. E por sinal, é onde a gente tem aqui o resfriador de óleo que está aqui na tela. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Se a gente colocar até em dinamômetro, colocar em pista, que nem eu no Fórmula FEI. Um grande abraço para vocês, muito carinho por todos os Fórmulas, e em especial a Fórmula FEI, que eu tenho contato, tenho muito respeito aí e gosto muito de tudo que vocês fazem, né? Vocês trabalham muito e vocês têm toda a minha admiração e meu respeito aí. E nessa linha, o que eu enxergo? Perfeito tua observação. Vamos trabalhar mais quente, para quê? Para poder melhorar o rendimento do motor. Consequência, eu vou ter todos os componentes do motor precisando também suportar essa temperatura. Aí fica uma dica de uma ferramenta, que é o Boundary Diagram, o diagrama de vizinhança, onde eu vou ter que avaliar se os componentes que estão em volta do motor e até dentro do motor, se eu tiver acesso a todos os elementos que estão lá dentro, borrachas, etc., né, alguns elementos, se eles suportam temperatura tão alta. Então, está perfeito. Com relação ao óleo, o que vai ficar? Eu tenho que avaliar, por exemplo, essa peça aqui, que é o resfriador de óleo, se eu consigo fazer a troca suficiente para ele trabalhar dessa forma. Então, eu tirei mais potência do motor, o óleo começou a subir de temperatura. E o aumento também é do líquido de arrefecimento. De qualquer forma, vai ter que haver uma troca. Nessa troca, o que é interessante? Olhar a especificação desse óleo, se ele suporta a temperatura da qual está trabalhando. Aí, como vocês já colocam aí, vocês rodam bastante em pista, né? Quando fazem aí os testes, é colocar um sensor, um termopar, para avaliar a qual temperatura o óleo do motor está chegando. E olhar pelo spec, ou seja, pela especificação do óleo lubrificante, se ele não está ultrapassando. Inclusive, dá para conversar com o pessoal que fabrica óleo, se eles têm algumas especificações que trabalham em temperaturas mais altas. De qualquer forma, a gente sabe que isso vai prejudicar a vida do óleo. Mas como para competição, existe um conceito que você pode trabalhar com um intervalo de troca menor, isso acaba sendo um risco um pouco mais controlado. Ok? É isso aí. E Vai, Laudinha. O Saleira, ele lá de Araraquara, ele pede para você comentar sobre fluidos orgânicos e inorgânicos. Quais suas aplicações e o porquê usar um ou outro? Olha, muito legal isso aí. A gente, a princípio, olha para o líquido de arrefecimento e fala, primeiro que, não é o que você falou, pelo amor de Deus, né? Mas o pessoal começa, a água do motor. Ixi, não é água não, é líquido de arrefecimento. Aí vamos colocar, restringir como o etileno glicol ou a família dos glicóis, né? Eu tenho alguns colegas professores da área de química que dão uma aula sobre glicol, aí começa toda aquela informação que eu, modestamente, vou ser humilde, eu não domino tanto na química, tudo isso. O que é interessante é avaliar que hoje a gente tem diferentes tipos de etileno glicol. E esse é o ponto. Eu tenho que avaliar para o meu motor qual é o glicol, qual é o sistema que eu tenho que utilizar. E aí até no curso a gente aborda, no curso de Engine Cooling, né? Eu não tenho aqui, mas eu posso depois trazer ou buscar aqui daqui a pouquinho,
que é uma coisa interessante. Nós estamos evoluindo nesses fluidos, né? Saindo de inorgânico para orgânico. Uma grande preocupação é ter fluidos que não afetem o meio ambiente, principalmente com o etileno glicol. E lembrar de um ponto, alguns não são, quando eu começo a pensar que ele tem fosfato e tem alguns outros elementos, eles começam a ter corrosão nos novos materiais. Então, os líquidos de arrefecimento de tecnologias mais antigas, alguns deles atacam peças de alumínio, e aí eu já tenho a bomba d'água de alumínio, e aí a coisa fica complicada. E também tem um outro problema, né? Eles são incompatíveis. Né? Tentando fazer um resumo, a gente precisaria um pouco mais de tempo, né? Eu ia puxar alguns materiais aqui. E trabalhando com caminhões muitos anos, né? A gente tinha como fornecedor lá na Ford a Tirreno, e ela mesmo dava muita orientação lá para o pessoal de pensamentos e de avaliações de o que utilizar, porque são incompatíveis. Cada vez mais complicado isso, porque não dá para misturar, eles atacam os componentes e é um grande desafio. E um ponto legal que a tua pergunta realmente hoje tem muita tecnologia para cada vez aumentar mais o intervalo de troca. Até em relação a esses novos fluidos, um ponto importantíssimo principalmente em veículos comerciais, é muito caro colocar o líquido de arrefecimento na condição correta, de, por exemplo, em torno de 60% de etileno glicol e o restante de água deionizada. Um líquido de arrefecimento realmente tem uma preocupação com tudo isso para colocar o líquido certo, e a gente cada vez quer rodar mais sem trocar o líquido de arrefecimento. A experiência que eu tenho de campo aqui, infelizmente, muita gente vai lá e coloca qualquer fluido, coloca água, né? Coloca a gente percebe que alguns fluidos, se forem fazer teste, eles podem, às vezes, não ter a propriedade necessária, né? O líquido de arrefecimento que é requerido. Então, tem sempre um cuidado, né? Então, a experiência que eu tenho é que eles são incompatíveis, tem cada vez uma vida maior. Alguns atacam materiais, né? Como alumínio, então tem que ter um baita cuidado, senão você pode perder o motor. Ok? Dinha, não sei se eu respondi. Se tem mais alguma, pode continuar. Fica à vontade. Eles estão empolgados, professor, tem bastante agora. Show de bola. Assim que eu gosto de gente passar slide, é chato. Tamo junto. E vocês fiquem à vontade. Quem quiser perguntar ao vivo, fique à vontade. Eu vou ler agora a da Janaína. Com uma bomba d'água funcionando junto com o motor e com uma temperatura de coolant abaixo da temperatura de abertura da termostática, não é perigoso para causar cavitação? Aí, entre parênteses, pela bomba tentar puxar o coolant dos coolers e não ter fluxo por não ter aberto a termostática. Olha, eu dizia o seguinte, cavitação é um baita de um desafio para a gente, né? Então, o que tem hoje a gente sabe que se a gente trabalhar com o líquido de arrefecimento na proporção certa, adequada já em projeto, se nós conseguimos fazer o processo de desareação, né? De aeration, lá em inglês, né? Tirar as bolhas, e pressões corretas, a chance de cavitação cada vez diminui mais. Porém, a gente realmente tem que ter esse cuidado com cavitação, até vou trazer umas fotos aqui para nós, mas se um bom projeto consegue, na validação em durabilidade, pegar esse tipo de condição, até com alguns requerimentos de engenharia de montadoras, fazendo um estado mais crítico, ou seja, coloca o pior caso possível, mas ainda sustentável, e avaliar se não vai ter essa cavitação. Mas eu concordo com você, já vi muita bomba d'água ser furada e etc. Muita coisa dá errado aí que você fala, como é triste. Você tem razão. Mas aí, com simulação, você consegue já pegar muita coisa para estudar a cavitação, que é uma das coisas que eu mais tenho que aprender, porque quanto mais você estuda a cavitação, mais você fala, eu preciso aprender mais, que é um assunto bastante desafiador. E nessa linha, além da simulação, a validação. Ok? Eu fecho com você, temos que ter esse cuidado mesmo. Vai lá, Odinha. O Diego, novamente, ele agradeceu a sua primeira resposta e ele tem mais uma dúvida. Válvula termostática de cabeçote pode abrir em função da velocidade de escoamento também? Já ouvi dizer sobre isso, mas não botei muita fé. Velocidade de escoamento? Aí eu já não sei responder. Teria que estudar um pouco mais. Eu não tenho muita... Eu teria que conversar com mais gente lá, por exemplo, chamar os professores da FEI lá, o professor Ieno, chamar mais um pessoal de termodinâmica lá, chamar
mais uns amigos lá, né? Para a gente trocar uma ideia. Essa daí eu não consigo responder, não sei não. Tá bom, fica devendo, Diego. Tô devendo. Valeu, Diegão. A gente continua com as perguntas? Pode sim. Aí daqui a pouquinho a Tá. gente, mais uns 3 minutos, 5, que você preferir. É legal que a gente continua. Eu adoro fazer desse jeito, que aí vai fazendo muita ideia. Então, agora é o Guilherme. Estamos fazendo um trabalho de controle aqui na Poli USP e gostaríamos de saber quais seriam os principais atuadores do sistema de arrefecimento e quais temperaturas do ciclo devem ser controladas. Se possível, seus valores ideais também. Ah, legal. Olha, a gente fica aí primeiro, meus parabéns a tudo que vocês fazem aí, né? Meu respeito, que legal. Olha, o principal em termos de atuador, se a gente for olhar, é bomba d'água e válvula termostática. Tá? Então, se a gente for pensar quem que consegue atuar para modificar a condição do sistema. A gente pode dizer que tem diretamente com contato ao fluido, né? Dentro do mesmo sistema, né? Num ciclo fechado ali. Eu posso dizer que nós temos a bomba d'água e a válvula termostática. É interessante pensar no veículo também no ventilador. Porque como eu vou trabalhar com um radiador que vai fazer a circulação para troca de calor, a velocidade da hélice vai aumentar a convecção, que vai ser forçada, e vai aumentar essa troca de calor. Então, eu pensaria nesses três. Depende do estudo que vocês estiverem fazendo aí, é muito legal avaliar a oportunidade de colocar uma válvula termostática com um acionamento eletrônico. Porque aí vocês conseguem manipular a abertura e o fechamento e já conseguir aí fazer uma série de estudos, fazer algum DOE, um projeto de experimentos, né? Um Design of Experiments, e começar a avaliar o quanto que cada um dos sistemas consegue alterar o funcionamento. E já pegando essa linha de trabalhar com sistemas não mais tão somente em rotação constante, ou só na rotação do motor, uma outra sugestão é na válvula termostática, que o Euro 6 já vai começar a atuar muito, Euro 6 de diesel, né? Com bomba elétrica. Então, se você puder colocar uma bomba elétrica que você trabalha possivelmente até na rotação controlada, em função do teu desejo com a ECU, também a válvula termostática eletrônica, já dá uma boa diversão. E por último, já que a gente gosta do assunto e sonhar não sei quanto vai custar, recurso, etc., né? Se você colocar uma hélice com um sistema eletrônico, né? Ou seja, com um sistema não de viscofan, né? Não de acionamento com viscoso, e sim com acionamento elétrico, esses três você controla. Na minha visão aqui, rapidamente, são os três principais que você vai conseguir atuar, né? Isso já vai dar para você fazer um bom estudo. Eu não sei qual que é o estudo que vocês estão desenvolvendo, eu não sei se eu tinha conseguido entender, mas isso dá uma vibe muito legal. E aí lembra do seguinte, se vocês fizerem sensores todos monitorados numa mesma no mesmo base de dados, o que você começa a fazer? A estudar as correlações de entrada e saída. Já dá para pegar aí um outro ponto, que é um diagrama P, um P-diagram, monitorado com as entradas e saídas, e você consegue, de uma certa forma, fazer uma modelagem aí do teu sistema de arrefecimento. E aí, como sei que vocês têm muito domínio aí da matemática e da física, da engenharia como um todo, é bem legal para estudar. Ok? E qualquer coisa, depois me chama lá no LinkedIn ou por aqui, pra gente trocar ideia disso aí, gostei, muito legal. Quer ir mais duas, Aldinha? Depois a gente continua? Pode ser? Vamos lá. Bom, tem uma palavra aqui, eu não sei se eu vou pronunciar ela certa. É Carter? Carter, isso, é o Carter. Essa peça aqui, ó, essa que tá aqui embaixo aqui do óleo, Carter de óleo. Pessoal, a Aldinha é diretora e manja tudo de engenharia e ela tá cada vez melhor. Tô vendo. Vamos lá. O radiador de óleo... é a pergunta do Rafael. O radiador de óleo é indicado somente para carros que possuem cárter seco? Ou podem ser utilizados nos motores com cárter úmido? Como saber a temperatura ideal que devo considerar para dimensionar o radiador? Do radiador de óleo, né? Ah, legal. Quem que perguntou, Alda? O Rafael. Rafa, tem algumas coisas assim de competição que eu não domino, eu preciso aprender. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, do óleo, que é o que você me perguntou, o que é interessante você avaliar? Quando a gente está dentro da montadora, as empresas que fabricam esses radiadores, esses trocadores de óleo, refrigerador de óleo, pelo número de elementos que ele tem aqui, ele já sabe quanto que dá para trocar de óleo. É claro que você, além de saber o tamanho do refrigerador de óleo, ele tem que saber a velocidade com que o fluido passa lá e a pressão, né? Mas vamos pensar em pressão de uma forma geral.
O que eu sugiro para você? Se você tiver acesso à montadora, o próprio fabricante desse componente vai te dar uma baita de uma quantidade boa de informações para entender a máxima temperatura. Mas, mesmo dentro da montadora ou fora, que talvez você não tenha essa informação, uma base muito importante. Olha o spec do teu óleo lubrificante. Qual que é a temperatura máxima? E aí, se der por simulação, como por exemplo no AVL Boost, ou colocando o motor lá no dinamômetro, o que você pode fazer? Você mede lá em plena carga a quanto está chegando esse óleo. E aí você tendo um coeficiente de segurança razoável, você precisa trabalhar abaixo disso, né? Então eu iria por esse caminho, de olhar o quanto o óleo está lá com o motor em plena potência, e usaria isso, se não tiver nenhuma informação, como pior caso. Olhando a temperatura que o óleo suporta, isso por especificação, você deixaria uma margem, mas sabendo que se você estiver trabalhando, por exemplo, com competição e coisas desse tipo, o teu óleo não vai durar, como seria o óleo, aí, por exemplo, de um veículo de passeio comum. E aí, com relação a cárter, né, o tipo de cárter, é legal você avaliar, independente de como é que ele está configurado, e sim olhar a temperatura dele. Isso vai ser interessante você trabalhar dessa forma que eu te comentei, tá bom? Valeu, espero ter respondido. Tá com um baita desafio aí, né? E Beleza. mais uma você falou, né? Isso, Tá. Pode ser. Agora é do Luiz. Em um sistema de arrefecimento com 2 radiadores iguais, qual é o arranjo mais eficiente, em série ou em paralelo? Olha, eu vou dizer para você que é aquele que você fizer por simulação e conseguir achar o melhor resultado, primeiro por simulação, se você tiver acesso lá a um software de CFD. Isso, o que eu enxerguei na prática, eu vejo muito no caso dos veículos, eu trabalhei muitos anos com caminhão, você vai depender do teu layout, né? Então, eu não consigo dar uma resposta disso, porque vai depender de como tá o teu sistema em termos de onde entra o ar e por onde ele passa. Então, se a gente pode pensar, se for em paralelo ou em série, né? A gente percebe que os dois é um desafio. Agora, de forma geral, eu vejo muito mais comum a gente ter ele um paralelo ao outro, né? Ou seja, como posso dizer assim, um do lado do outro dessa forma. Tá? Mas eu faria tudo por CFD, já tendo, se for um trabalho mais ligado à parte acadêmica, né? Eu buscaria essa resposta com simulação, porque desse jeito você consegue ter certeza e, inclusive, não ter um processo muito mais robusto, não de tentativa e erro, né? E uma outra coisa que dá para fazer, se não tiver como fazer isso de forma por simulação, é fazer das duas formas e aí começar a medir as temperaturas, ok? Ok. E aí, Aldinha, pode falar. Rapidinho, só o João Pedro fez um comentário. Eu acho que a bomba fica antes da termostática, não? É a pergunta dele. Isso, sim, eu não entendi. Eu acho que foi só um comentário do que você falou, né? Talvez eu tenha errado. Se for, ok, isso mesmo. Isso, Obrigado. né? Então tá bom. Eventualmente aí eu me confundi. Obrigado. Foi um prazer. O Google falou que foi um prazer. Também Ótimo. Obrigado, Dado. E aí, por isso que essa troca é super legal. Vamos lá. Eu vou continuar e da gente já para mais um pouquinho, tá bom? Combinado. Valeu. Obrigado, viu, gente? Obrigado as contribuições, as perguntas, assim que é legal. Fica até um pedido, gente. Se vocês tiverem informações interessantes ligadas a toda a parte de cooling, sandália da humildade, gente, vamos trocar, me envia pra gente. Eu também tendo informações, eu estou à disposição para trocar também, porque a gente precisa aprender muito. Tem muita coisa legal para a gente fazer. Quem estiver aí no Fórmula fazendo dimensionamentos, vamos trocar ideia para ver como vocês estão dimensionando o radiador e tudo isso. Fabricantes também. Eu acho que quanto mais a gente puder, algo que não seja sigiloso, mas seja possível a gente compartilhar, eu peço aí que a gente compartilhe, porque é sempre um ganho, né? Eu acho que nós, na engenharia no Brasil e na América Latina como um todo, precisamos cada vez se desenvolver mais. A SAE faz isso com maestria para a gente trocar informação e aí começar a divulgar para poder fazer todos os projetos, tá bom? E aí, gente, pegando nessa linha, né, a gente sabe aqui o seguinte, se isso aqui der errado, o que acontece? Ó, eu vou ter problema. E aí, como a gente viu, essa peça aqui, ó, é a peça que fica aqui junto do motor. Para quê? Para fazer a troca, onde de um lado eu tenho óleo lubrificante, do outro eu tenho líquido de arrefecimento. E como o óleo lubrificante precisa trabalhar em temperaturas não tão críticas, porque é um ponto importante, quem que faz o arrefecimento, falando em cooling,
da onde o líquido de arrefecimento não chega? É o óleo lubrificante. Então, principalmente os injetores de óleo que jogam ali na parte inferior das bielas, do casquilho, óleo, eu tenho uma baita de uma preocupação de conseguir fazer com que o óleo lubrificante não só diminua o atrito, mas também diminua a temperatura. Isso é muito legal. E como ele recebe muito calor, é importante que esse componente aqui consiga fazer uma troca de calor entre o líquido de arrefecimento e esse radiador de óleo aqui lubrificante para abaixar essa temperatura. E é comum a gente ver como molde falha, não digo comum, mas é possível, né, presenciar quando essa peça falha, essa mistura do óleo lubrificante com o líquido de arrefecimento, como fica complicada a coisa, né? Fica aquele café com leite lá, que você pega, puxa o óleo e fala, dancei, né? Furou ali o meu radiador de óleo, né? E aí, gente, qual que é o desafio? Ó? É que a gente não chegue nessa situação que está aqui. Ou seja, eu tenho situações aqui que eu começo a ter o quê? O overheating, né? Ou seja, de um pistão de uma condição ideal a um que teve superaquecimento. Então, a gente sabe que isso aqui custa, às vezes, um motor inteiro. Isso é bem complicado, a gente tem que ter esse cuidado que tem aqui, né? Então, aí o nosso desafio de não deixar o motor estragar. E pensando em tecnologia, eu considero até como curiosidade, né, gente? Se a gente começa a ver uma válvula, escape, o que tem lá dentro das válvulas é materiais, ou seja, como sódio aqui, ó, que eles começam a aumentar, ou seja, eles trabalham com sistemas que trabalham toda a expansão do fluido aqui dentro, ou seja, como é uma peça que aqui dentro tem um outro elemento que não a própria matéria aqui da válvula, para conseguir que a gente consiga, para conseguir o quê? Controlar essa temperatura que está aqui. Então, são temperaturas muito altas, como a gente vê aqui, ó, uma válvula dessa chega na região aqui, dessa região do centro dela, a 700 graus Celsius, e a mesma coisa onde eu tenho uma massa menor também de 700 graus Celsius, ou seja, um grande desafio. E uma coisa interessante é que quando a gente tem aqui um motor por centelha, não vou nem falar gasolina, porque pode ser etanol, pode ser um motor Atkinson ou outras tecnologias de motor, e agora com injeção direta, quando eu tinha injeção indireta, tinha uma vantagem, entrava ar mais combustível. Então, de uma forma geral, principalmente na válvula de admissão, existia uma possibilidade de você diminuir essa temperatura pela própria temperatura menor que entrava, tanto o ar quanto o líquido de arrefecimento. Agora, com injeção direta, esse desafio ficou maior. Então, essas temperaturas são cada vez mais críticas. Então, isso é uma coisa interessante e cada vez os materiais, que é uma área fantástica, se desenvolvem mais, né? Melhoram cada vez mais. Ok? Então, ou seja, para vencer desafios, como a gente viu aqui, de superaquecimento, a gente tem cada vez mais tecnologias, não só de eletrônica, mas também dos materiais. E aí, nessa linha que a gente vê aqui, ó, tem um delayzinho aqui, é um pouco da gente pensar o que acontece lá dentro do radiador, né? Olha que interessante, ó. Eu tenho a convecção da água dentro do tubo, nesse ponto 1, e aqui a gente já sabe que é uma convecção forçada. Eu tenho condução, olha que legal. Então, aqui, essa temperatura aqui, ó, que eu tenho no líquido de arrefecimento, ela por condução aqui nessa região, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com o ponteiro e uma caneta, opa, deu certo. Aqui, deixa eu só escolher uma outra cor, né? E aí nessa linha aqui, ó, só um pouquinho, tá? E aí nessa região que está aqui, ó, a gente sabe que aqui então eu estou tendo o quê? Uma troca de calor, como está mostrando aqui, ó, por condução. E finalmente, quando eu olho lá um radiador, eu tenho a convecção. Então aqui é aquela situação, né? A física trabalhando totalmente a nosso favor, com essa possibilidade de eu ter essa troca de calor para maximizar a redução de temperatura do líquido de arrefecimento. Então isso é realmente muito interessante. E aqui uma coisa curiosa, para quem fabrica radiador aí, né, tem os fabricantes, cada vez mais, até mesmo, dando um zoom aqui, ó, essa região que está aqui, deixa eu só... Opa, essa região que está aqui, em que a gente viu aqui a condução, os processos mecânicos para os quais a gente fabrica essa peça são cada vez mais avançados. Então, eu tenho que trabalhar aqui com os sistemas aqui para maximizar essa área de contato, ou seja, o sistema abrasado, que a gente diz, né? Ou seja,
uma forma de maximizar essa área de contato para maximizar o quê? A condução. Para que, uma vez que aqui eu consiga fazer essa troca por uma convecção forçada, né, também facilitar a redução de temperatura. Porque se a gente for olhar, com a condição que a gente trabalha o motor hoje, o líquido de arrefecimento ele é realmente muito solicitado. Então a troca tem que ser muito, muito rápida, certo? E aí nessa linha, né, a gente viu isso aqui. Então o que é legal? Puxa, olha que interessante. Eu estou vendo lá, estou avaliando lá no motor esses fenômenos físicos, né? Então é uma grande vantagem de entender o que a gente estava estudando lá na graduação, na engenharia, na física como um todo. E aí, olhando aqui, está aqui em inglês, né? Todo estudo, como eu disse para vocês, de simulação, mas aqui uma representação, do momento em que eu tenho o gás, que como a gente viu, ele trabalha numa temperatura cada vez maior, porque a pressão também é maior. Então, a pressão de combustão é realmente importante, porque ela consegue fazer o motor trabalhar, né? O pistão descer. Nessa hora, a gente sabe que toda essa energia ela vai passar aqui por condução pelas paredes, chegar no coolant e finalmente vai para o meio ambiente. Então está aqui uma representação e o interessante é que tudo isso aqui é o que dá base para a gente estudar lá toda a parte de simulações, como é que ela é feita. E aí, como eu disse para vocês, uma coisa legal é que tem muita oportunidade para estudar CFD e outras ferramentas, né? Então, que vão se juntando a tudo isso. E aqui um pouco um resumão para a gente olhar, né? Os componentes, até o colega me corrigiu, peraí, a válvula termostática vai onde, né? Como é que eu tenho todo o circuito? Então está aqui, toda essa forma aqui da gente avaliar. Tem muita tecnologia em cada vez mais todos esses componentes que a gente vai olhando aqui, né? Então a gente sabe que começa a falar em bomba d'água elétrica, começa a pensar em sistemas aqui que acionam a hélice de forma elétrica, todo esse acionamento, como o Diego tinha comentado, com relação quantas válvulas termostáticas eu posso pôr. Gente, a vizinhança aqui tem crianças, então, Covid, desculpa, né? Tão felizes, isso é muito bom. Outra preocupação, que os colegas estavam perguntando em termos de preocupação com óleo, o pessoal do Fórmula, pensa também no seguinte, essas mangueiras que estão aqui, essas tubulações, elas têm que ser muito bem selecionadas para máxima temperatura, máxima pressão, ciclo, ou seja, muitas vezes a gente fala assim, ó, opa, dimensionei todo o sistema de arrefecimento de forma adequada. Exceto, ou seja, não foi toda nesse caso, porque eu não olhei para alguma dessas mangueiras que estão aqui. Existem normas, inclusive normas SAE, para regulamentar qual tem que ser o tipo de mangueira. Lembrando que quanto mais quente, mais nobre tem que ser o material que você usa e também mais resistente, para que não tenha nenhum tipo de colapso do sistema. E aí esse conjunto aqui realmente é um desafio a gente olhar, né? Inclusive como desarear, ou seja, depois que eu fizer o primeiro enchimento, como é que o ar que estava aqui nas galerias tem que sair. Isso é bastante interessante, a gente pode tirar muita coisa aqui do sistema de arrefecimento. Tá, ok? Alda, eu vou mais alguns slides, a gente pode depois trocar de novo, tá? Ok. Ainda aqui, gente, uma coisa legal, pensando em simulação, lá no veículo tem muita coisa de cooling também, como, ou seja, eu preciso trabalhar com toda a parte de mecânica dos fluidos, porque aqui está o radiador e aqui está o shroud. Então, se você olhar um shroud de antigamente, como ele era essa peça aqui para fazer o ar, por onde a gente quer que passe o ar, até o colega perguntou de que forma seria melhor, eu prefiro dizer o seguinte, vamos simular para olhar os dois, porque vai depender da aplicação. Essas peças cada vez evoluem mais, cada vez eu tiro melhor, cada vez eu penso melhor como fazer esse ajuste para tirar o máximo de rendimento. E a mesma coisa se a gente começa a pensar na hélice. Então, por simulação, você tem hélices hoje com designs, né, com desenhos muito, muito avançados, muito, muito sofisticados para poder fazer o quê? Maximizar o desempenho de todo esse conjunto. Então, tanto o shroud quanto o radiador. E aqui um comentário, eu trouxe um slide para a gente trocar uma ideia, que é o seguinte, né, gente? Nós não temos água, nós temos líquido de arrefecimento que tem uma porcentagem grande de etileno glicol, né? Vai depender de cada aplicação, ou seja, para onde eu uso, quantos por cento. A gente sabe que é necessário você ter pelo menos 50%, isso é um valor típico. Quando você coloca mais de, por exemplo, se eu tenho um lugar que é muito frio, né, vai chegar a menos 20 graus, um exemplo, menos 15 graus, eu tenho que colocar mais etileno glicol do que o líquido de arrefecimento água deionizada. Se eu tiver numa condição típica, tropical, como a gente tem aqui no Brasil, então eu posso pensar aqui em colocar meio a meio.
Opa, Cristiane, pode falar. Fica à vontade, estou para te ouvir. Levantou a mão. Acho que a Cris levantou a mão, Aldinha. Cristiane. Talvez seja alguma coisa aqui. Pode ficar à vontade. Vai lá, vamos junto. Ou será que foi sem querer? Foi também, tranquilo. Não? Cris, quer comentar alguma coisa? Algum comentário? Aldinha, quebra aqui. Vamos lá. Vamos pegar mais algumas perguntas para a gente trocar ideia. Vai lá, por favor. Tá bom. João Pedro. Poderia me dar uma sugestão para calcular a perda de carga na linha de arrefecimento e as curvas características da bomba d'água? Preciso disso para dimensionamento de radiador. Olha, as perdas de carga a gente pode usar até pelos aqueles conceitos que a gente tem lá em McFlow, né? Pelo próprio diâmetro, eu vejo que a gente consegue tabelas para fazer isso. Esse é o primeiro caminho. A outra parte, qual que é da bomba d'água? Peraí. E as curvas características da bomba d'água. A gente teria que conversar com o fabricante de bomba d'água para poder conseguir isso. Eu não tenho comigo. Mas se alguém estiver aqui com a gente, até quando estiver ouvindo a live aí, fabrica componentes, fica aí o pedido, né? Se não for algo sigiloso, eu me comprometo aí de se receber, dividir com você. Eu não as tenho. Se alguém do Fórmula aí já tiver, fique à vontade, a gente pode trocar ideia. Eu não tenho, tá? Para a gente avaliar essas curvas aí. Mas como eu tinha dito, é uma boa oportunidade da gente começar. Já fica um pedido aí, os fabricantes que puderem compartilhar material não sigiloso, fica um pedido para a gente colocar aqui qual é a referência, né? E nos próprios cursos nossos, assim, na graduação, a gente utilizar para divulgar a tecnologia, divulgar o conhecimento técnico desse assunto e também a marca, tá? Infelizmente, eu não as tenho, tá? No caso do cometa equivalente, dá para pegar com o McFlow. Ali a gente consegue achar. Beleza? Ok. Vai lá, Linha. Giovanni pergunta, apenas as válvulas de exaustão têm sódio nas hastes, correto? Eu não tenho certeza. É um bom ponto. Hoje, acho que o que eu enxergo hoje, que isso vai depender de projeto do motor, tá? Se ela onde vai ter. O que eu abordei foi que ela tem essa tecnologia. Eu aviso que te dizer o seguinte, atualmente, principalmente quando a gente começa a falar em injeção direta, em que as temperaturas da válvula de admissão são cada vez mais críticas, caso não tenha, é uma oportunidade de colocar. Porque hoje você tem algo muito crítico, até por causa de que impregna muita coisa na válvula de admissão. Então, eu não tenho certeza disso, mas se você tem, obrigado pela informação, mas de qualquer forma, penso aí que para motor de injeção direta é muito interessante isso como oportunidade, apesar do custo, tá bom? Isso aí. O Marcelo pergunta, existe alguma tendência em substituir as mangueiras de borracha por outro material? Eu nunca vi outros materiais, né? O que a gente vê é quando a gente pega lá, vamos chamar eu pelo menos que não sou da química, né? Tudo chama borracha, né? Tudo poli, tudo de uma forma, essas são borrachas. Mas quando a gente pega lá as normas, inclusive a norma SAE, e começa a ver para temperaturas mais altas e também pressões mais altas qual é o material, a gente começa a ir para materiais como silicone e outros poliméricos, eu vou chamar assim, né? Não sei se eu estou falando uma atrocidade em termos de química, mas outros elementos, né? Que usam fibras, né? E outros compósitos que, em conjunto com a borracha, suportam uma temperatura maior. Então, é isso que eu tenho enxergado. Cada vez eu deixo de ter um único material, começo a ter uma composição deles, misturas, né? Todas controladas, é claro, para poder atender uma temperatura maior. Então, isso sim é um fato. Beleza? Ok. Valeu. Continuamos? Vamos sim. Então, aqui, gente, nessa linha aqui, o que acontece? A gente pensando que, de uma forma geral, se eu tiver uma aplicação, ou seja, se o meu uso for para um lugar mais frio, eu posso usar mais 50% de etileno glicol. Ou seja, 60%. E a gente tem tabelas aqui, eu não trouxe todas. E quanto a porcentagem ele ajuda para que a gente não tenha o chamado aqui boiling point, né? Ou seja, o ponto que o motor começa a ferver. O que é interessante, por isso que eu trouxe isso aqui, ó. Porque quando eu começo a trabalhar com pressões maiores, a temperatura em que o motor começa a ferver também aumenta. Então, achei muito legal isso aqui, né? Você começa a olhar isso aqui e fala assim,
Então, eu posso ter uma consideração ali de máxima pressão do sistema, chegar entre 132 e 138 graus Celsius, ou seja, aquilo que o próprio Diego comentou, né, aumentar muito a pressão, né, como ele falou em competições, e a gente tem informação de lá da Fórmula 1 que eles fazem. Olha que interessante, eu consigo trabalhar mais quente. Aí lembrando, trabalho mais quente, rejeito menos calor, melhora o desempenho do meu motor. E aqui já uma comparação em quando eu tenho água pura, como é que se comporta esse aumento de pressão, e enquanto se eu fizer uma composição entre o líquido de arrefecimento, colocando pelo menos 50% de etileno glicol, fantástico, aqui eu já começo a trabalhar mais quente. E parece pouca diferença, mas quando você vai pensar que você precisa aumentar meio, 1% de eficiência energética do motor, né, do veículo como um todo, isso aqui já é um ganho, né? Então, trabalhar mais quente realmente dá um ganho. E essa é uma informação interessante, né, da literatura, que nos ajuda a avaliar já na prática todo esse sistema. Okay? Professor Kleber, escuta. Vontade. Claro, quem fala? Demerval, da DDA Design. Ô, Demerval, muito prazer. Não sei se eu já conheço, de qual forma se eu não já conhecer, feliz de falar com você. O meu filho estudou na FEA, eu também sou feiano, eu tenho uma empresa. Eu queria voltar, porque eu tentei falar, meu microfone estava mudo. Eu fabrico mangueiras e tubos em termoplásticos de alta performance. Conta para nós aí, fica à vontade. Então, o assunto contra mangueira, trabalhei na Sabó também, então o assunto contra mangueiras, no caso de motor a combustão, ela tem todo um design. Cada montador e cada carro tem um design, você tem que fazer as curvas. Então, você usa geralmente as mangueiras em borracha, com 2, 3 camadas, e aí é vasto, né? E com malhas. E isso tem autoclave. No meu caso, estou aqui hoje por causa que eu estou mais interessado em carro elétrico para ofertar. Não, só vou acrescentar isso para eu entender, né? Uhum. O objetivo é mostrar que hoje você tem termoplástico de alta performance, que é o que eu faço, e eu estou desenvolvendo, já fiz algumas coisas em multicamadas. São 2, 3 camadas que você pode aumentar a pressão, temperatura, você pode fazer por região, por exemplo, no caso de bateria, que é o meu foco de carro elétrico, dependendo da região, você pode fazer uma mangueira ou 2 ou 3 com uma resistência a uma temperatura ou fluido, e em outras regiões com outra, porque você altera somente a camada interna, que é exatamente o que você está abordando, sobre água ou o etileno, ou seja lá qual for o próximo fluido que vai ocorrer em carro elétrico, porque vai ser um outro conceito. E lá a temperatura é crítica, muito. Perfeito. Então, essa é a ideia. Eu só quis dar esse briefing, né? Na verdade, eu estou acompanhando aqui para depois mandar um link, mas só queria pegar esse gancho para dar essa informação. Que legal, que legal. Fica até um pedido e um convite. Se você, agora, quando nós voltarmos, né? É claro que isso a gente não tem uma data ainda prevista, né? Aí, nos visitar, né? Você já é da casa, lá da FEA. Tenha lá, conhecer o pessoal do Fórmula, etc. E depois eu até dividi esse material com os outros colegas aí, me comprometo, né? A gente pode até fazer alguma coisa junto de compartilhar. E super fato que você comentou, ou seja, existe raios máximo, mínimo, né? Ou seja, eu não posso dobrar essa mangueira, que eu não faço o que eu quero, né, Daniel? Você trabalhou lá na Sabó, né? Você tem todo esse controle. É complicado para fazer, tem mangueiras que é terrível. Agora, a vantagem nessa nova tecnologia, isso é até confidencial, que eu estou fazendo, eu fiz uma treliça interna. Que legal. Então, você acaba dando a resistência mecânica de treliça num material de termoplástico. E não existe. Puxa, que bom. Que orgulho para nós do Brasil, né? Fazermos isso. Confidencial, eu tenho interesse em divulgar, porque como sou eu que faço, então para mim que bom. Tranquilo. Tá? Mas isso vai ser uma boa alternativa aí para resolver vários outros problemas. Que legal. Eu vou te fazer se você me permite, uma sugestão. O Ronaldo Bianchini é quem coordena aqui lá na SAE, junto com todo o time da SAE, o Fórmula SAE, inclusive os Fórmulas elétricos, né? Uhum. Se você puder contatá-lo e me contatar depois, para a gente poder mostrar para todo o pessoal que faz o Fórmula elétrico essas oportunidades, se permitir usar lá no veículo, que é uma forma da gente desenvolver junto, né? A tecnologia no Brasil. E eu fico muito feliz de uma empresa brasileira, de um engenheiro brasileiro, né? Que legal. E aí
o pai também de um outro engenheiro brasileiro É. desenvolvendo tecnologia. Grande orgulho, parabéns. Não, obrigado. Eles são os Valeu. pequenos, viu? Mas a gente faz as coisas, né? Ah, mas grande mérito. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado. Valeu. Obrigado eu. E aí, então, gente, seguindo nessa linha aqui, ó, a gente começa a ver algumas... Oi, pode falar, gente. Eu Pode queria falar, fazer uma pergunta voltando àquele gráfico lá que você colocou de mistura 50-50. Deixa eu só achar aqui esse senhor. Esse aqui, né? Não, é isso. O que acontece? Desculpa, quem tá falando? É o Diogo novamente. Oi, Diogão. Desculpa, não reconheci a voz. Vai lá. Então, eu vi uma tabela pesquisando em relação a motores Scania, né? Scania, que é o que eu trabalho. E então eu vejo, você poderia me explicar melhor a questão de quando você vai mudando a concentração de etileno glicol com água, né, com água desmineralizada, né, ele vai aumentando a temperatura, o motor tende a ganhar mais temperatura, entendeu? E eu queria saber melhor, assim, em relação a isso, o que atrapalha mais, né, no momento da troca, por exemplo, se eu coloco 35% de etileno glicol e 65%, né, de água. E aí vou subindo essa mistura até chegar a 50-50, né? Aí você vai vendo que no gráfico o motor ganha mais temperatura, entendeu? O que realmente isso começa a provocar, entendeu? Por que eu começo a ter essa dificuldade, entendeu? Tá. O etileno glicol, ele tem algumas propriedades. Fala, desculpa, pode falar, perdão. Não, é isso mesmo. Tá bom, desculpa, se eu te interrompi. Então, nessa linha, o etileno glicol ele tem uma série de elementos além do etileno glicol. Ele é anticorrosivo, ok? E ele tem elementos para poder limpar o motor, tem uma série mas principalmente anticorrosivo. E o que acontece? O conceito vamos supor o seguinte, se eu vender um veículo só no Brasil, eu posso pensar o seguinte, a qual temperatura mínima chega no Brasil? Então, aqui o que eu vou chegar é a menos 10 graus. Menos 10 graus. A quantidade de etileno glicol, ela também tem uma capacidade, além do corrosivo, anticongelante. Então, para nós isso é pouco preocupante, mas para países mais frios isso é bastante preocupante. Então, ele tem a primeira da corrosão, depende de como você coloca alguns pacotes adicionais, né, de anticorrosivos, é bastante coisa de química. Você tem o anticongelamento. Indo nessa linha, o que acontece? Conforme você vai colocando mais etileno glicol, e aqui dá para fazer uma base, ó, uma ideia, né? Eu não vou ter a informação aqui, mas a gente tem ela no curso, etc. Quando eu vou só com água, se eu tiver uma certa pressão, o motor vai ferver com 116 graus Celsius. Se eu estivesse com 50% de etileno glicol, ele já ia entrar com boiling point na ordem de 122, 125 graus Celsius. Ou seja, o etileno glicol ele favorece, pela própria composição química, a não entrar num ponto de ebulição de forma tão rápida quanto versus a água. E aí o que vai ser interessante? Você olhar, quando o pessoal projetou o motor, com quanto que eles recomendaram você utilizar de etileno glicol. Lembrando que você vai perdendo, né? Então, se você pegar aquele espectrômetro e olhar lá no sistema com quanto está de com quanto está de etileno glicol, ele vai perdendo a concentração. E nessa linha, se você colocar pelo menos uma margem de segurança e não menos que o mínimo, o motor então vai trabalhar melhor, de forma mais favorável com essa temperatura, tá? Ou seja, porque apesar de ser bom trabalhar mais quente, você trabalhando de uma forma, numa temperatura acima da segurança do motor, você pode ter no motor eletrônico uma entrada do sistema de segurança ou denigrir algum componente. Ok? Não sei se eu consegui. Não, tranquilo. Beleza. Foi ótimo. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. Kleber. Oi. Tá tudo bem? Tudo, e você? Eu tô bem. Feliz de ver você. Parabéns, viu? Eu acho que eu reconheço a voz. Deixa eu abrir aqui. Então, eu queria fazer um comentário. Teve uma moça que comentou a respeito da cavitação, né? E sobre proteção de cilindro. E aí eu queria fazer um comentário lá da Tirreno, como você falou do anticongelante, né? Do etileno.
em algumas fórmulas, principalmente para motores mais pesados, o etileno glicol. Então, dentro do próprio fluido de arrefecimento existem aditivos para prevenir a cavitação, né? Então, alguns específicos, principalmente para motores mais pesados, né? Principalmente acima de 8 litros, que é o caso da Cummins, a gente tinha na fórmula do etileno um aditivo que era um protetivo contra a cavitação. Então, para camisas muito delgadas, muito longas, né? Então, só isso que eu queria contribuir. Obrigada. Obrigado, eu. Gente, quem estava falando é uma pessoa que eu tenho extrema admiração técnica, pessoal, que é a Carla Gedulaitis. Obrigado, Cá. Sempre bem-vinda, tá? Pessoa que eu tenho... Se alguém quer... Olha, eu tenho além da admiração, eu só aprendo com ela quando ela começa a falar principalmente sobre óleo lubrificante, né? E isso eu tenho muito legal ficar. Obrigado aí do seu comentário, muito show. Pode falar, gente. Eu só dei fiquem à vontade, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Então, opa, acho que aqui deu um errinho, peraí. Vamos lá. E aí, como a Carla mesmo está comentando, olha que delícia, né? Olha, irônico, né, gente? Olha que desafio a cavitação. Então, realmente tem desafios. A Carla que estava estudando mestrado, né? Talvez estudando mais, tudo que ela sempre estuda. É uma pessoa muito, muito técnica, muito competente. E aí, a gente enxerga, né? Então, no projeto já tem toda uma avaliação, um fornecedor de arrefecimento, para a gente pensar como não acontecer a cavitação. Uma coisa que eu tenho de vivência é em durabilidade. Quando um motor começa a cavitar e os que estão com a mesma quilometragem vão tudo junto, né? Então é incrível como a perda acontece, e aí um bom projeto validado evita aí que a gente tenha problema depois, né? Então, hoje em dia a gente já consegue chegar num nível bem grande para evitar a cavitação que está aqui. E coisas interessantes, né? A gente sabe que, como o próprio colega comentou, para carro elétrico não vai mudar, tem muito desafio que vai permanecer, porque eu vou precisar baixar a temperatura do líquido de arrefecimento também nos motores elétricos. Então a gente vai ter que ter esse cuidado que está aí, né? E aqui só um exemplo, uma pitada, né, de como que eu controlo hoje com eletrônica o motor. Então eu tenho aqui, ó, o engine coolant temperature, então, ou seja, tem visão até de calibração. O líquido de arrefecimento, ele é lido pela ECU, e aí ele monitora se é para ligar ou desligar o ventilador. Então, hoje, trabalhando com a parte de líquido de arrefecimento, eu também estou envolvendo hoje a necessidade de pensar em calibração desse sistema. E aí, nessa linha de raciocínio, eu abrindo lá um sistema de calibrações, eu posso dizer se eu estou ligando ou não o fan, e se eu ligo low ou high. E olha que legal, gente. Aqui, infelizmente, não vai ter a lousa aqui, até pelo nosso tempo, eu não vou conseguir entrar nesse detalhe. Mas nós como engenheiros, vamos trabalhar com qual momento, com quanto de temperatura eu ligo o low fan, sabendo que eu tenho hoje ventiladores que eu posso controlar a velocidade. Na primeira, ele dispara com 97 graus Celsius. Se a temperatura baixar, ele vai lá e desliga o low. Porém, se eu sair de 97, cheguei a 97 e ele não parar de subir, quando ele chegar a 101, ele vai lá e liga. Então, se eu pensar aqui como que eu configuro a calibração do sistema de arrefecimento lá, no ventilador, eu estou entrando num sistema parecido com esse. E aí eu faço o seguinte, olha, se ele subiu a 101, liga o high fan. Porém, se baixar para 98, eu já posso desligar e fico só com o low. E depois, se continuar baixando, eu posso desligar. Então, aqui tem muita coisa legal, ou seja, a gente pode pensar como ligar o sistema aqui em função de temperatura, colocar em função de load do motor, colocar em função de velocidade do veículo, ou seja, eu lembro curiosidades de alguns projetos de caminhão que tinham sistemas elétricos de hélice, né, de ventilador, que quando ele entrava no high fan, era curioso como aquele ruído era grande. Então, tem que pensar com qual velocidade do veículo isso pode acontecer, qual que é a mínima velocidade, qual que é a condição ideal. E tudo isso também é um bom trabalho para a gente pensar entre calibração de motores, calibração de veículos e sistemas de arrefecimento.
E aí, finalmente, aqui, né, muito desafio, né, para a gente estudar com o pessoal que desenvolve e trabalha com radiadores, como é que vai ser o meu radiador? Vai ser um cross-flow, um U-flow, ou de que forma que eu vou trabalhar com esse sistema? Aqui tem muito para a gente desenvolver. Eu enxergo aqui uma oportunidade muito grande de nós realmente desenvolvermos literatura para dimensionamento. Eu não sei se é a dor de vocês, mas é a minha. Né? Ou seja, literatura aberta, aquela que eu posso colocar e dizer para todo mundo, está aqui, ó, como é que dimensiona um radiador de um Fórmula SAE? Como é que eu dimensiono o radiador de um veículo que eu preciso, porque eu fiz um protótipo? Ou seja, com muita simulação, mas nós temos muita oportunidade de trocar informações, como a gente já fez aqui um pouco, e tem oportunidade para muito mais, para realmente puxar tudo isso. Um outro desafio que a gente tem é usar essas ferramentas de simulação, que são fantásticas e fazem muito sentido, né? Com conhecimento, para, antes de criar o projeto, já poder simular. E aqui só um exemplo, né? Muitos cálculos que a gente faz, por exemplo, quanto que é o air to boil, a temperatura de ebulição, né? Então, aqui eu deixei aqui como uma informação, ou seja, eu quero saber qual é a máxima temperatura do ar, né? Que eu posso ter lá no ambiente. Então, aqui um exemplo, eu posso monitorar a temperatura do limite da água, que isso vai depender de quanto eu ponho no glicol, da mangueira superior e ambiente. E aqui a gente consegue fazer um cálculo, né? A temperatura limite do ar, considerado pela engenharia quando eu fizer um veículo. Então, é muito comum. Isso é uma propostas que a gente tem no curso, né? Estudando, como é que eu faço todo esse cálculo aqui, eu não vou entrar em detalhes, não vai dar tempo, para conseguir fazer, avaliar como é que eu dimensiono, como é que eu faço para avaliar a máxima temperatura ambiente do meu veículo. Então, por exemplo, se eu fiz um veículo que eu estou vendendo no Brasil e agora eu tenho uma demanda para vender no Oriente Médio, que possivelmente é mais quente, depende do local. Opa, será que eu tenho que aumentar o meu sistema de radiador? O que eu preciso fazer? Então, essa daqui são estudos que a gente faz. Gente, eu abro agora para perguntas. Eu peço desculpas porque eu tinha trazido aqui, e aqui meu arquivo travou, mas a gente conseguiu se virar rápido com um backup aqui, que foi também, mas fica aqui até para a gente ter uma versão 2 aqui das nossas lives, e aí com mais gente entrando, para a gente trocar ideia, que é tudo que a gente pode estudar para os veículos elétricos. Lembrando que bateria, quando ela trabalha mais quente, ela rende menos. E motores elétricos também precisam de sistema de arrefecimento. Ou seja, tem muito desafio, muita oportunidade. Aí fica sempre meu elogio de coração para o que eu vejo da SAE, que de forma muito, muito feliz tem o Fórmula Elétrico. Ou seja, no Brasil, nós vamos muito bem, até tanto no Brasil quanto depois quando a gente vai para o Mundial lá no Fórmula SAE com elétrico, representando e às vezes já ganhando em competições, mostrando que nós temos muita capacidade aqui. E tudo que se faz naquele projeto de montar um veículo elétrico é o que a gente precisa para a nossa indústria. E dentre os desafios que a gente tem é controlar a temperatura da bateria e de todo o conjunto elétrico. E aí, muito, muito, muito legal o que a gente vai poder fazer. Imagina no futuro se a gente começar a pensar de eu ter um motor elétrico em cada roda. Pergunta, como é que eu faço o arrefecimento? O que eu utilizo? Quais seriam as temperaturas críticas? Como é que eu vou controlar tudo isso? Como é que eu vou fazer um sistema que consiga controlar isso? Então, a verdade é que temos muitas oportunidades para os veículos elétricos, muitas oportunidades para os veículos híbridos, como um todo, e também, ainda nos veículos a combustão, para poder fazer o seguinte, baratear o sistema, conseguir cumprir as leis de emissões, que cada vez eu tenho que trabalhar com regimes mais severos e cada vez mais criticamente já começar a cumprir emissões em temperaturas iniciais do funcionamento do motor e do veículo. Então, isso é muita coisa que a gente tem para fazer. E aqui eu abro agora para perguntas. Alda, fique à vontade aí. Os colegas querem fazer para a gente trocar ideia ou contribuir, como a Carla fez. Nosso outro colega também é muito bem-vindo. Estou à disposição. Ok. Bom, se alguém quiser falar, é só dar um toque que a gente abre espaço. E tem a pergunta aqui, professor, da Paula. Oi, Paula. Professor, você falou que se tiver problemas na válvula termostática, perdemos o motor. Se acontecer de travar com ela fechada, o que acontece internamente no motor? Olha, o ponto é o seguinte, né? Se a gente trabalhar em temperaturas mais altas, eu tenho que começar a olhar dos componentes do motor
qual é a temperatura limite de cada um deles. A partir do momento em que eu não consigo trabalhar, fazer o sistema circular, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir diminuir a temperatura dele. Ele não funcionando, o motor vai começar a trabalhar cada vez mais quente. E aí a gente vê como acontece ali no pistão. E eu posso ter outros componentes também entrando em colapso. Então é isso que acontece. Travei ela, a gente começa a ver, uma das coisas que a gente começa a ver ali é a peça começar a estourar, né? Então quebrar, né? Ou seja, tem um overheating. Isso é um baita de um problema. E aí, desculpa, só um comentário, né? Eu disse que pode estourar, né, do motor, é uma coisa mais crítica, né? De uma forma geral, você vai ter esse problema. Ok. O Rafael, para o dimensionamento de radiadores, devo considerar a temperatura do líquido de arrefecimento em torno de 100 graus? Então, para ele sistema aberto, você vai pensar em 100 graus. Se você conseguir trabalhar com o sistema fechado, em pressões maiores, você pode até trabalhar numa temperatura maior. Isso vai depender da pressão. Hoje já se fala até em 1.4 bar, você com o líquido de arrefecimento numa proporção adequada, vai depender do projeto, etc., bomba d'água, etc., mas se chega até uns 130 graus. Tá? Dá para chegar nisso. É mais de 100, então. O Davi, ele é da equipe Fab Racing. Voltando a atenção para o radiador em si, qual deve ser o foco principal em uma análise CTF? Quanto à passagem de ar pelas aletas? Eu devo considerar a turbulência do ar, sua velocidade, a pressão ao entrar e a pressão ao sair? Legal, boa pergunta. Olha, gente, eu não tenho conhecimento de CFD, mas de mecânica dos fluidos já dá para dizer o seguinte: quando a gente avalia ali, trabalhar com regimes turbulentos é o que faz mais sentido, tá? Então eu pensaria no regime turbulento. Eu consigo ir até aí nesse item, né? Aí teria que chamar alguém de CFD para trocar uma ideia em termos de simulação para olhar mais o restante. Dos que você comentou, velocidade do fluido, fato, né? Porque vai ser a troca. E regime turbulento é favorável, né? Se a gente olhar até alguns elementos do radiador, eles têm já até uma geometria para favorecer esse regime turbulento. Ok? Ok. Janaína, as mangueiras que possuem mola interna são focadas apenas para evitar que ela sofra deformação com vácuo ou também serve para manter a forma, para não dobrar? Olha, até hoje, não sei, a Carla que já trabalhou nisso, o outro colega também, eu já usei a mola interna em sistemas com ar, porque já podia perder alguns motores, né? Então, quando você tem a sucção, ele chegava a essa forma de colapsar. Então, a gente colocava uma mola. Nas mangueiras para líquido de arrefecimento, em função da espessura que ela tem no projeto, eu não tenho experiência de ter usado mola. Mas, com certeza, usando a mesma lógica, a mola sempre para ela não colapsar, tá? Porque depois o restante do roteiro, você já faz isso com ela moldada, né? Se alguém quiser fazer alguma contribuição, não tem experiência de mola nem para líquido de arrefecimento. Até porque eu tenho um receio numa mola, principalmente depende de como for por dentro, o sistema de entrar com corrosão, etc, tá? Que é mais perigoso. Ok? Ok. Bom, o Denis... Obrigado, desculpa, só um comentário. E até se a gente fizer uma avaliação pela norma, em função da pressão e da temperatura, ele já existe uma indicação bem robusta de qual deve ser o material. E aí, como o próprio colega comentou, tem cada vez materiais mais novos e mais sofisticados. Então, se eu pegar por norma, ela já consegue fazer toda uma seleção e uma indicação para não precisar de outro artifício, como, por exemplo, essa mola. Eu iria por esse caminho, tá? Essa é a minha recomendação. Me escuta, Kleber, ou não? Oi, estou te ouvindo. Demerval. O caso Oi, Demerval, fica à vontade. O caso das molas, quando você tem as mangueiras, no caso de ar, arrefecimento, principalmente em veículos e caminhões, por causa do silicone, porque até hoje todas as mangueiras, até hoje a grande maioria é em borracha. E no caso específico que vocês estão comentando, é por causa que elas são de silicones. E os silicones não têm resistência mecânica, eles colapsam.
Então, você estrutura. E todas as borrachas, ou você usando Kevlar ou arame, ou que é o caso, no caso aqui, você utiliza para dar resistência mecânica que a borracha não tem as propriedades químicas e físicas adequadas. Agora, com o advento dos termoplásticos de alta performance, a coisa vai mudar. É que tem um lobby muito forte aí, mas aos poucos a coisa muda. Legal. Obrigado, Demerval. Então, obrigado. Janela, fica com o Demerval aí que, como ele está comentando, né? A gente cada vez começa a chamar os especialistas em materiais, em tudo isso, para nos ajudar. E as normas vão se atualizando também para nos ajudar nisso. Obrigado. Oi, Odinha, pode falar. Sei quanto tempo nós temos mais, fica à vontade. Acho que a Carla quer comentar alguma coisa. Vai lá, Carlinha, fica à vontade. No cargo a gente tem algumas, tinha, né? Porque infelizmente não existe mais, né? Mas a gente tinha algumas mangueiras que tinham mola por dentro, né? Então era para não colapsar. E uma das curiosidades, vamos dizer assim, da gente colocar a mola dentro das mangueiras é porque no sistema de enchimento que a gente fazia na fábrica, né? Você fazia o vácuo de todo o sistema, né? Para retirar o ar e injetava o líquido de arrefecimento. Nesse momento, você tinha um colapso de várias mangueiras, né? E aí, para isso também não acontecer no campo, quando eram mangueiras muito longas, né? A gente fazia essa estruturação com mola também. Legal, mas cara, aí depois tinha que ter o custo-benefício, né? Porque aí, afinal de contas, a gente não era, como é que eu vou dizer, instituição de caridade, né? Tinha que ver o que ficava mais em conta, né? Às vezes a mola compensava mais do que um material melhor ou de um outro tipo de estrutura, né? É isso. Legal, obrigado, cara. Valeu. Ô, Kai, como é que se fazia para parte de corrosão? Ela tinha contato direto com o líquido de arrefecimento? Ela tinha, acho que tinha um material que era específico para poder trabalhar junto, porque você tem o sistema de arrefecimento, tem o fluido, né, que já criava um tipo de proteção, né. Então, aquela mola dentro das mangueiras, ela também tinha, vamos dizer assim, estava dentro das características de corrosão, também pilha galvânica, etc., que podiam acontecer por conta da composição de outros materiais, né. Para completar o que ela está dizendo, Demerval de novo, é hipocloridrina, usa nas borrachas para proteção, porque a borracha ela fica aquele apodrecimento dela, que é o envelhecimento, a corrosão dela, ela perde as propriedades mecânicas. Aí aí você fala na composição química do elastômero, que é a borracha. Então, nesse caso específico, é a hipocloridrina, que resolve na formulação do composto, tá? E o que você falou está certo. Do metal é para reduzir custo, porque o Kevlar é muito caro, que é o que usa nas mangueiras de arrefecimento, é o Kevlar. Legal. Balístico, né? É caro, é isso. Não, mas ficou importado, né? Tanto é que quando a gente fazia validação com o arrefecimento novo, lá trabalhava com a Tirreno, você tinha que levar todas as mangueiras, cortar um pedacinho da borracha, um pedacinho da molinha, tudo para levar. E tinha uma característica importante que acontecia. Se esse dimensionamento entre a mola e a mangueira fosse mal feito, tinha uma falha que acontecia que a bomba succionava a mola para dentro da bomba, entendeu? Então a gente chegou a observar no campo o problema, por exemplo, se tivesse problema de dimensionamento das mangueiras, a mola enrolava toda e ia parar dentro da bomba d'água e travava tudo. Desafiador, né? Curiosidades, né? Lembranças, né? Tá bom? Legal. Obrigado, Carla, Demerval, que bom. Obrigado, dividir. Isso que é legal, gente. A gente tem que somar mesmo. Isso é muito bom. Demerval, depois eu vou pedir várias dicas de materiais aí com você. E a Carla já contribui faz tempo. A gente troca muita informação para a gente melhorar lá cada vez mais o nosso curso de cooling. Então, muito bem-vindo. Nós vamos marcar lá, sim. Obrigado. Vamos sim, vamos acelerar lá. Kleber. Oi. É o Lucas. Só para dividir um pouco de experiência aí com o pessoal aí, com vocês, eu fiz bastante trabalho voltado para a parte de refrigeração de motores, principalmente quando a gente tinha transmissão automática que precisava de resfriamento também. Aí a demanda do sistema sobe muito.
E um trabalho muito pesado que a gente fez, porque apesar das mangueiras ter muita tecnologia, a gente tem mangueiras hoje aí com reforço interno, né? Seja em material em aço ou em têxtil. As mangueiras hoje, o reforço são interno, justamente para evitar o contato com o líquido de arrefecimento. Mas um trabalho muito pesado que nós fizemos e que vale muito a pena é tubulações rígidas, né? No maior trecho possível. Hoje a gente usa as mangueiras de borracha porque o motor tem movimentação, ele é coxinizado, então você precisa absorver essa movimentação por conta dos pontos de conexão. Mas usar o menor comprimento possível das mangueiras sobe muito a eficiência do sistema e diminui muito as falhas relacionado a colapso, a falhas diretamente ligado às mangueiras de conexão e conexões de líquido de arrefecimento, né? E hoje, quando você tem aí caminhões, além de você ter resfriamento do motor, resfriamento de transmissão, você ainda tem líquido que vai para a cabine para fazer aquecimento de painel, esse sistema todo. Então, a gente procura fazer o máximo possível de trecho com tubulações rígidas mesmo e diminui a utilização da mangueira para tornar o sistema mais eficiente e diminuir o índice de falha. Possivelmente até mais barato, né? Você até reduz custo, né? Sim, reduz Legal, custo. excelente dica, né? Ou seja, a gente começa, e aí que é o legal da gente, né? Em qualquer que seja no motor a combustão interna, eu tenho oportunidade de reduzir custos. Se for no elétrico, eu tenho como o Demerval comentou, né? E a gente tem aí a oportunidade de estudar muita coisa, como o próprio que a gente vê no Fórmula, cada vez mais oportunidades de, primeiro, trabalhar para o sistema funcionar. Lembrando que a bateria tem que trabalhar em temperaturas mais refrigeradas possível, né? Da especificação dela. E aí o que você comentou, olha que legal, uma oportunidade de você pegar um projeto que hoje você acha que já está vencido, e aí você consegue baixar custo. Ou seja, tem muita coisa legal para ser feita até hoje, né? Que bom. Obrigado aí, Lucas, que falou, né? Isso. Obrigado, Lucas, que legal. Muito obrigado pela contribuição. Ok. Alda, não sei se nós temos mais tempo, fique à vontade para me dizer. Vamos mais uns minutinhos, professora. A última pergunta, Tá bom. tá? Tem algumas mais, Claro. mas infelizmente a gente está avançando bem no tempo já. Bom, o Denis perguntou aqui se a gente não ia ter o Kahoot hoje, infelizmente não, né? Eu também Hoje não vai ter. Vamos fazer, eu prometo que em aula a gente faz um Kahoot. Vamos fazer uns cursos juntos, todos aí. É bem Vamos, a gente dá um jeito. A gente faz uma outra live aí, né, Alda? Vamos fazer uma aí, a gente convida os colegas. Desculpa, ficar para a próxima. Tá. E o Igor, ele é da equipe Fórmula, SAE PUC Minas, e pergunta se você poderia... Qual faculdade? PUC Minas. Ah, que legal. Muito prazer. Que bom. E pergunta se você poderia indicar algum material de estudo ou referências para o dimensionamento e simulação do sistema de arrefecimento. Olha, depois, se você puder me contatar ali no LinkedIn, eu tenho alguns materiais, eu até não tenho nenhuma restrição dos que eu tenho. Eu não tenho nenhum livro, infelizmente, que consiga me dar essa direção direta, tá? Até uma das coisas que eu estou comentando, né? Seria uma das coisas muito interessantes a gente conseguir criar uma literatura um pouco mais aberta sobre isso, de como dimensionar. Eu vejo essa falta de informação ainda no mercado. Tem algumas informações que eu não sei se a gente já estamos junto lá no LinkedIn, me contata e eu vou ter prazer em trocar as informações que eu tenho e a gente buscar algumas juntos. Mas eu adianto que, infelizmente, não tenho muita informação de dimensionamento, né? Muita coisa é black box, né? As montadoras não abrem. Então, assim, por exemplo, fica aí um pedido, né? Quem fabrica os componentes, se for possível, vai ser muito legal, ok? Se alguém tiver, gente, também a gente pode trocar no LinkedIn, trocar mensagens, vai ser um prazer também. Depois eu me prontifico a abrir no LinkedIn, se a informação for disponível para algum dos colegas, para que todos possam acessar. Ok? Parabéns de fazer o projeto. Que legal. Quanto mais fórmula, mais baja, mais a design, mais a nossa engenharia se desenvolve. Show. Parabéns. Professor, sua paixão pelas competições da SE é contagiante. Depois da live de calibração... E sabe por que, Alda, que eu falo isso? Porque, olha só, quando alguém pensa que puxa, será que vale a pena fazer um projeto automotivo no Brasil? Se a pessoa me perguntar por quê, eu vou falar assim, eu vou te dizer o seguinte, nós,
quando somos profissionais do Brasil aqui, estudantes, a gente vai para qualquer lugar, não necessariamente com mais ou com menos recursos, e sempre faz o melhor e tem excelentes resultados. Ou seja, a gente faz o máximo, muitas vezes com o mínimo. E a Carla, que trabalhou comigo, né, a gente tem muito respeito profissional pelo outro, sabe quanto que a gente já fez o máximo com o mínimo. Ou seja, se nós pegarmos para fazer aqui no Brasil projetos de engenharia, a gente é muito bom. Outros países também, mas nós não somos o mínimo, somos muito bons, né? Então daí que a gente vê esse resultado, a gente vê esse reflexo no Fórmula, no Baja, quando o Brasil já foi lá várias vezes, já foi primeiro lugar, né? Primeiro, segundo. Então é por causa disso. E além disso a gente aprende muito. Competição automotiva acadêmica é realmente algo que eu aprendi. Foi minha escola. Um pouquinho que eu sei, muito o que eu pude aprender foi lá no Baja. E como eu disse um dia, né? Eu chorei o dia que acabou o Baja para mim. Graças a Deus nunca acabou, porque eu continuo quando posso acompanhando. Ajudando muito, né? Que bom, obrigado. Da sua live de calibração, 2 pessoas se candidataram para participar do Baja como juiz. Ah, que legal. Então, Alda, até aproveitando, né? Os colegas que têm interesse em ser juiz, em ser comissário, ou seja, contribuir com a SAE, tem canais dentro da SAE para poder contatar, né? Inclusive, uma recomendação, se tornar associado, porque tem uma série de vantagens. E, gente, não é só ser associado porque é para ajudar a SAE, é para nos ajudar. E aí, indo no caso dos comitês, é para que a gente possa fazer uma engenharia cada vez maior. Quem que a pessoa pode procurar, Alda, quando quiser ficar sócio da SAE, fazer parte dos comitês, fazer parte do Baja? Pode mandar para o meu e-mail, eu direciono para os departamentos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode mandar para o meu e-mail que eu direciono. É cursos@saebrasil.org.br. Show. Obrigado, Aldinho. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu fico feliz pelos 2 colegas. Que bom. Quero encontrá-los no Fórmula SAE ou no Baja de 2021 ou 20, se der tempo. Isso aí. Algum colega ia falar, gente? Fica à vontade. O Kleber? Oi. Derval, só para tu elencar um dado, eu entrei na FE em 76. E no pátio, na época, era de terra, e tinha 2 veículos parados lá, feitos pelas turmas anteriores. Um era o carro elétrico e o outro era o Talave. Naquela época já estava pronto. Que legal. Brasileiro. É isso. Que lindo. Você vê a nossa engenharia no Brasil fazendo sucesso, né? Temos que contar para o mundo e fazer acontecer. Não perdemos para ninguém, nós somos bons. Valeu, obrigado, Derval, parabéns. Aldinha, pode falar, estou te ouvindo. Vamos encerrar? Vamos sim. Só fica aí, então, gente, meu contato. Quero dizer que eu adorei dividir, principalmente com os colegas. A gente tem muito o que aprender. Fica aí um pedido dos colegas que puderem compartilhar material conosco na parte de arrefecimento, de veículos elétricos, principalmente. Vamos trocar informação. Vamos trazer, como o Demerval comentou, como a Carla comentou, vamos somar tudo isso, vamos participar para a gente fazer as coisas darem certo. Nós, engenheiros e tecnólogos, e quem gosta de tecnologia, temos um desafio, e que engenheiro gosta de desafio, então tá para a gente agora. Por mais, em vez de ter problema, a gente tem oportunidade. Isso é a minha mensagem para que a gente realmente mantenha aí o foco no resultado e fazer acontecer, tá bom? É isso, Aldinha, Ótima minha mensagem, professor. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Então, tá. E obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Repito, qualquer informação, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente encaminha. Tá certo? Beleza, Alda. Obrigada, gente. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Obrigadão. Tchau, Carla. Até mais. Tchau. Beijo, Alda. Tchau. Tchau, Carla. Tchau. Obrigada. Obrigado. Beijos. Tchau. Boa sorte, pai! Ei, papai! Papai, papai, papai!